Assinale a alternativa que defina a linguagem verbal. Tem como fundamento a palavra, né? Utiliza quando se fala ou se escreve, ou quando se ouve, né, o que foi dito, ou se lê em textos. Questão 1 é a letra A. Quando a gente ouve falar em linguagem verbal, a gente está falando de palavras, né? A letra B, dispensa o uso de palavras e repousa primordialmente na simbologia. Linguagem não verbal, quando a gente utiliza de imagens, símbolos. A C, incorpora a palavra e o símbolo. Eu tenho linguagem mista, mistura, né, da palavra e do símbolo. A letra D é o significante. Significante é quando eu falo a sequência de sons que a gente ouve, né? Questão 2. O uso linguístico é composto de linguagem formal e informal? Não, nada a ver, né? É uma entidade composta de significante e significado. O que é significante? É a sequência de sons. Quando a gente ouve cada letrinha da palavra cachorro, a gente ouve cachorro. Isso é significante. O conceito que a gente tem, né? O animal que vem à nossa mente é o significado. A letra C não tem nada a ver, relaciona-se à expressividade, nada a ver. E a D é a descrição que se faz do sistema de uma língua. Nada a ver também, né? Vamos para a questão 3. Aula de português. Aí vem falando da linguagem na ponta da língua, tão fácil de entender, né? A linguagem na ponta da língua, a linguagem informal, né? A linguagem na superfície estrelada de estrelas. A linguagem formal, né? Aí vem a pergunta, explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste, quer dizer, a oposição entre marcas de variação de usos da linguagem. Essa oposição ocorreu devido aí ao uso de situações formais e informais dentro desse contexto, né? É a letra A, né? Diferentes regiões do país não tem nada a ver, não está falando aí da parte geográfica. Escolas literárias distintas não tem nada a ver, não está falando dos vários períodos da literatura, nem diferentes épocas, não. Tá? Para a questão 4 aí. Questão 4 vem em português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Aí eles falam aí, né, esse texto fala no primeiro delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Aí no finalzinho fala que na revista Nova Escola foi publicada em abril de 2010, o assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores, né? Que é a revista aí Nova Escola. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso. Que uso é esse? Quando é destinado só a professores, né? Uma linguagem técnica, por meio de expressões próprias de textos científicos, né? A letra A não tem nada a ver. Regional, pela presença de léxico de determinadas regiões do país? Não. Tá falando aí da variação regional, nada a ver. A letra B, literário, pela conformidade com as normas da gramática? Não é isso. É a letra C, né? E a letra D, coloquial, por meio de registro de informalidade? Não tem a ver. Esse texto aí foi publicado na revista Nova Escola, destinado a professores, né? Então tem a marca linguística aí, é uma linguagem técnica, né? A questão 5, o que é letra? É a representação gráfica do som, né? A escrita, letra A. Letra B é o som. O som seria a definição de fonema. C, conjunto de sons, seria aí vários fonemas sendo representados. A letra D tem relação com a estilística? Não. A estilística está relacionada à parte afetiva, digamos assim, da língua, a parte literária, né? Vamos lá, vamos para a questão 6 aí. Qual o conceito de assonância? Repetição de sons vocálicos, né? Repetição de vogais, né? A letra A, repetição de sons consonantais, não é, isso é a aliteração, tá? A letra C, repetição de tons, não tem a ver. E a letra D, repetição de vogais e consoantes, não é, né? É a letra B, tá? A 7 vem, quando vou a São Paulo, ando na rua, vou ao mercado, apuro o ouvido, não espero só o sotaque geral dos nordestinos. Aí lá no meio do texto, né, vem falando aí, tem uns T's doces, quase um dé, já nós, ásperos, sertanejos, fizemos um duro ao ou el, de todas as terminais em ai ou ei, né? Aí vem o finalzinho aí,
do texto aí falando, ó, Raquel de Queiroz comenta em seu texto um tipo de variação linguística que se percebe no falar de pessoas de diferentes regiões. As características regionais exploradas no texto manifestam-se em qual campo? No campo da fonologia, campo dos sons, tá? Campo dos sons. Vamos para a próxima questão aí. Para a questão 7. Questão 7 nós já vimos, né? Questão 8 e 9. Vamos ver a questão 8 aí. Na BC, quem enlaurece, estremece a quermesse. O primeiro verso, né? Aí vem lá no finalzinho, tá falando, fragmento exemplifica o simbolismo, escola literária que buscava, entre outras, a incorporação da música à poesia, né? Se preocupava com o simbolismo, com a música, com a musicalidade. Para atender a essa proposta, os poetas simbolistas utilizavam recursos vinculados à sonoridade, né? Preocupado com o som, com finalidade expressiva. As figuras de linguagem que configuram esses recursos nitidamente perceptíveis, no primeiro verso são denominadas assonância e aliteração. Assonância é repetição de vogais, né? Toda hora você vê que tem o e, lá no primeiro verso, primeira linha. E a aliteração é repetição, né? Do M, ó, quermesse, messe, estremece, repetição de consoantes. Por isso, a número 8 é a letra A, tá? Não poderia ser a B, prosopopeia, porque prosopopeia é quando a gente atribui características que são próprias do ser vivo, né? Para seres inanimados, seres que não têm vida. Onomatopeia é reprodução de sons. A letra C, aliteração e repetição de consoantes, tudo bem. Mas gradação não tem aí. Gradação é sucessão, né, de fatos que pode crescer ou decrescer. A letra D, rima, não tem rima aí, né? Onomatopeia é reprodução de sons, né? A número 9, dígrafo é o grupo de duas letras formando um só fonema. Ditongo é a combinação de uma vogal com uma semivogal, ou de uma semivogal com uma vogal, né? Na mesma sílaba. Nas palavras também e ontem, observa-se que para cada palavra, respectivamente, nós temos o quê? Também. O an é dígrafo. O em de também é ditongo nasal. Também. O m, como se nós pronunciássemos a pronúncia de um i. Então, eu tenho o e e o i também. O e é vogal, o i semivogal, ditongo nasal. Ontem. On é dígrafo, né? Dígrafo vocálico que nós chamamos. O em de ontem, ditongo nasal. Ontem. O m também é como se o som, a representação é de i, né? Eu tenho ditongo nasal aí. A questão 9 é a letra D. D de dado. Vamos para a questão 10 aí. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor dizer, mil. Para pior dizem pio. No segundo verso, a pronúncia mil omite um dígrafo, criando um hiato no final da palavra, tá? Milho, LH não é dígrafo? Criou aí um hiato, né, no final da palavra. Portanto, a questão 10 é a letra A, tá, galerinha?